Oba, quem fala é mesmo. E essa é a primeira aula do curso de Python. Bom, nessa primeira aula a gente vai tratar de coisas mais introdutórias, contar uma breve história do Python, a motivação por que ele foi criado, e também vou abordar conteúdos um pouquinho mais técnicos, como compilador, interpretador e IDE. E é isso, vamos lá. Bom, aqui está uma breve história do Python. Ele foi criado no final dos anos 80 por um programador alemão chamado Guido van Rossum, alguma coisa assim. E ele resolveu criar o Python porque naquela época ele trabalhava no desenvolvimento de um sistema operacional educacional chamado Amoeba, né? E ele queria uma linguagem simples para automatizar tarefas nesse ambiente. Então o Python desde o seu surgimento foi com esse intuito de ser uma linguagem simples e fácil de usar, né? Bom, e a motivação, por que criar o Python? Como eu já havia falado, ele queria uma linguagem que fosse fácil de aprender e de usar, com uma sintaxe clara e legível e que tivesse recursos poderosos comparados com a linguagem C, só que com menos complexidade, né? Bom, essa é uma linguagem muito boa para scripts e automatização também, e é ideal para aquelas pessoas que estão começando na área de programação, porque realmente é muito simples de aprender. E ele se inspirou bastante na ABC, linguagens como ABC, né, que também era voltado para o aprendizado. Bom, o Python foi oficialmente lançado em 91 e a primeira versão foi a 0.9.0 e desde então o Python cresceu e está como conhecemos hoje, né, uma comunidade gigantesca. Eu acho muito difícil algum problema que você tiver programando em Python você não achar em fóruns ou em algum lugar. É realmente uma comunidade gigante. Por isso que essa é uma linguagem muito usada hoje em dia também, pela sua questão da comunidade, né? Bom, uma curiosidade é que o nome Python não vem da cobra, né? Mas sim do grupo de comédia britânico Monty Python. Guido queria um nome curto, único e divertido, por isso chamou esse nome, escolheu o nome Python, né? Porém, todo mundo se refere à cobra. Beleza, aqui vai ser a coisa mais técnica. Primeiramente, antes da gente rodar o código, eu acho interessante trazer pelo menos alguns conceitos básicos de como funciona exatamente o código por trás dos panos, né? Bom, basicamente, existem dois tipos de coisas que vão executar seu código. O compilador e o interpretador. Que essas vão ser duas formas diferentes de transformar o código fonte em um código de máquina, que vai ser entendido pelo computador. Tá, beleza. Isso entra também no quesito de o que é uma linguagem de programação, né? A linguagem de programação vai ser algo que você vai escrever, textos lá, um conjunto de símbolos, etc., que vai estar dando instrução para o computador, entendeu? Ou seja, de uma forma ou de outra, o que você está escrevendo, ele vai ter que ser convertido em 0 ou 1, que é o código de máquina, né? Que é o que a máquina vai entender. E os compiladores e interpretadores servem para fazer essa tradução do seu código-fonte para algo entendível para a máquina. Bom, aqui vou dar a comparação do que é compilação e interpretação. A compilação ele vai traduzir todo o seu código de uma vez só, por meio de um compilador, obviamente, e vai gerar um arquivo executável. Beleza, tem uns prós e uns contras. Os prós é que geram um arquivo executável, dá para executar depois, etc. Sem precisar recopilar, né? E ele roda mais rápido que um código interpretado. Bom, os contras é que precisa recopilar a cada mudança, beleza? Bom, a interpretação é o seguinte: o código vai ser lido linha por linha, só que ele não vai criar um código executável, entendeu? Ele não vai criar um arquivo executável. Eu vou tentar botar umas imagens aqui depois, beleza? E é mais fácil para você testar a aplicação durante o desenvolvimento, porque não precisa criar o arquivo de compilação, etc. É mais fácil você só executar e testar. Porém, tem um detalhe, né? Essa questão aí é mais lenta. Ele é mais lento, beleza? Bom, e o Python? Ele é o interpretado, o compilado? Como é que funciona o Python? Bom, por muito tempo eu achei que o Python ele era interpretado, né, somente, mas ele tem dois passos na execução do arquivo, que primeiro, quando você roda um arquivo .py, ele vai chamar o interpretador Python, que é o CPython,
que ele vai compilar o código fonte em bytecode, que é um formato intermediário mais próximo da máquina, e esse bytecode é salvo como um arquivo .pyc, né? Em uma pasta de cache lá, beleza? Aí o próprio CPython ele vai converter esse bytecode em código interpretado por máquina, né? Posteriormente, como está aqui no segundo passo, ele vai interpretar o bytecode com a PVM, esqueci de citar a PVM, que é a Python Virtual Machine. Ele vai executar esse código pós-compilado em linha por linha, né? Beleza, e é isso. Vou dar uma palhinha aqui do que é IDE também. As ideias vão ser os ambientes de desenvolvimento, né? Onde vocês vão escrever o código, por assim dizer. Bom, o que significa IDE? IDE significa Integrated Development Environment, que é um ambiente de desenvolvimento integrado, traduzido literalmente. E ele vai ser um conjunto de ferramentas para ajudar você a programar de forma mais eficiente, entendeu? Mas não é obrigatório você usar uma IDE. Por exemplo, você pode escrever, sei lá, no Notepad do Windows, seu código, né? Porém, essas ideias trazem facilidade em questão de corrigir sintaxe de código para ver se está errado ou não, autocomplete, você está digitando, sei lá, algum comando existente dentro do Python, algum pacote, e ele vai autocompletar seu código, vai ter terminal integrado, debugger para testar passo a passo, enfim, diversas coisas. Bom, para esse curso eu estarei usando o PyCharm, eu gosto bastante do PyCharm, tem uma versão community. E basicamente essa foi a primeira aula. Bom, e por que eu entrei nesses assuntos mais complexos, sem vocês nem verem nada de código, né? Eu acho importante ter esses conceitos em mente por enquanto. Sem precisar se aprofundar muito, não esquentem muito com isso. Eu só queria trazer para vocês, para dizer como é que funciona realmente o código por trás. E na próxima aula eu vou estar trazendo a linguagem em si, Python, como funciona, etc. Bom, e por que eu trouxe isso? Porque depois de um tempo, né, quando você tiver mais desenvolvido e tal na linguagem, você vai entender alguns erros de performance, como execução da memória, algumas boas práticas para otimizar o código. E entendendo como é que funciona essa questão de compilação, você pode melhorar algo que pode estar dando errado em termos de execução, sabe? Pode ter algum errinho aí da aplicação que você está fazendo, algo do tipo. E também prepara você para estudar alguns frameworks, né? Porque alguns frameworks funcionam de maneira um pouquinho diferente, ajuda na questão de performance, automação, data science, ou até construir um próprio interpretador, né? Esse conhecimento é essencial. Pelo menos saber que tem, né? Depois vocês podem correr atrás aí. E vai facilitar também aprender outras linguagens. Se você entende como o Python funciona, é muito mais fácil entender JavaScript e tal, Go, C, Java, mesmo tendo algumas peculiaridades por trás, né? Eles são diferentes, né? Nesse quesito. Bom, foi isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Em breve estou lançando a segunda aula aí, vou disponibilizar esse slide na descrição. Estou fazendo também um conteúdo no Notion para colocar alguns resumos, algo do tipo, links lá, vou deixar no Notion também. E posteriormente criarei um GitHub que vai ter os códigos, vai ter os slides e o link de Notion vai estar tudo lá no GitHub, beleza? E é isso, que estão as referências, um abraço, um cheiro, valeu, falou!